A glamorização da obesidade nas redes sociais, ela me toca num lugar de muita dor. Porque a vida real não é fazer dancinha em rede social, não é fingir que tá tudo bem e também não é negar a realidade a respeito da vida prática. E eu digo isso porque eu lembro da minha mãe sem conseguir amarrar um sapato, sem conseguir fechar o sutiã, sem conseguir ficar de pé por mais que 5 ou 10 minutos, pedindo cadeira de rodas nos lugares porque não conseguia caminhar. Ela morreu por causa da obesidade mórbida. E essa é a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui. Eu nunca falei disso antes, porque em 2016, quando ela faleceu, eu escrevi um longo texto chamado Como é Perder Alguém para a Obesidade Mórbida. Eu fiquei assustada com a quantidade de gente que surgiu para me encher de desaforo. O comentário mais ameno era assim: você é a pior filha do mundo, por falar na minha experiência sobre como tinha sido para mim ter sido uma criança, uma adolescente, depois uma adulta que conviveu de perto 24 horas por dia com as consequências da obesidade mórbida na vida real. A vida real de uma pessoa com obesidade, especialmente obesidade mórbida, ela é infinitamente mais difícil e totalmente diferente do que a galera que glamoriza isso mostra aqui nas redes. E se você é uma pessoa que está lutando contra a obesidade, lutando contra as consequências negativas da obesidade na sua saúde, eu quero te dizer que o seu filho tá aí do seu lado para te ajudar, querendo te ver bem. Seu filho é testemunha que você está sofrendo, que você quer ajuda, então aceita essa ajuda. E eu cresci vendo a mãe ter uma relação anormal com a comida. Em vez de resolver suas questões, buscar terapia, ela comia os sentimentos. E eu nunca vi a minha mãe sentar para fazer uma refeição completa, arroz, feijão, salada, um bife. Era sempre muita porcaria, muito refrigerante normal. Eu lembro que ela se ofendia se um garçom no restaurante oferecia um refrigerante zero. Quando eu era criança, eu ficava ressentida porque a minha mãe não ia comigo pros parquinhos, pras pracinhas, pros programas. Pelo contrário, era sempre uma tentativa de vamos ficar em casa, meu joelho tá doendo, não consigo ficar de pé. Na infância eu lembro de vários episódios em que ela conseguiu perder bastante peso, deu o peso que precisava para ficar saudável, mas isso durava pouco tempo. Foi na minha adolescência que a coisa degringolou. E eu lembro de uma vez que ela foi fazer uma viagem para Gramado e quando ela revelou as fotos da viagem, a gente ficou assustado. Eu fiquei assustada, ela ficou assustada. A obesidade mórbida, ela vira um tabu quando você convive com ela no dia a dia, porque você sabe que a pessoa está sofrendo, você vê o sofrimento prático da pessoa, mas quando você tenta abordar essa questão, você é imediatamente rechaçado, agredido, afastado. É muito sofrido quando a gente é criança olhar para a própria mãe ou para o pai e ver o tamanho do sofrimento que ele está enfrentando dentro dele, porque para uma pessoa comer sentimentos dessa forma, tem alguma coisa muito difícil acontecendo dentro dela. E a minha mãe nunca buscou ajuda, nunca buscou terapia, nunca aceitou a ideia de fazer terapia. E todas as vezes que eu abordei esse assunto na infância, na adolescência, depois de adulta, eu fui afastada, rechaçada, agredida verbalmente. E sempre com aquele argumento de eu tô ótima, eu me aceito, assim, eu me amo, não enche meu saco, meus exames estão ótimos, exames que ela não fazia. Então a pessoa cria aquela narrativa para ela mesma de que tá tudo bem e são os outros que não me aceitam, comigo tá tudo certo. E ignora completamente a própria saúde e o que acontece na vida real ali no dia a dia dela. Então eu lembro assim, minha mãe era uma pessoa que adorava gente, rua, sair, festa, evento. E quando a gente tinha festa pra ir, era sempre um sofrimento, porque eu tomava banho, me arrumava, sentava, ficava esperando e tinha que esperar ela tomar o banho dela e ela já saía do banho suando e aí ela passava um tempo até ter coragem de me pedir ajuda e eu tinha que ajudar ela a se vestir, a colocar calcinha, sutiã, porque ela não conseguia, fechar o sapato, porque ela não conseguia, ajudar a vestir a roupa, porque era muito difícil e depois de tudo isso ainda esperar, ligar o ar-condicionado, esperar ela parar de suar. E como aquilo me machucava, porque eu queria a minha mãe pra mim. Eu perdi a minha mãe para a obesidade muitos anos antes dela falecer em decorrência das complicações que a obesidade trouxe para ela. Então eu lembro de ser uma criança que ficava
triste e ressentida porque minha mãe nunca me levou para pracinhas ou para parquinhos, nunca saiu para jogar bola, fazer um esporte, brincar na rua comigo. Pelo contrário, era sempre uma tentativa de vamos ficar em casa, meu joelho tá doendo, meu ciático tá doendo, eu não vou aguentar. E quando a gente é criança, a gente quer explorar o mundo junto com a nossa mãe, com o nosso pai, a gente quer correr, gastar energia. Eu lembro uma vez que eu implorei para minha mãe ir ao cardiologista. Eu já era adulta. E ela marcou consulta, foi, e quando a gente chegou na porta do edifício do médico, ela olhou pra mim no carro, estacionou o carro e falou: tu não vai entrar comigo, eu vou sozinha. E eu falei: beleza, eu já consegui esse feito de trazer minha mãe num cardiologista, eu fico aqui esperando, tá tudo certo. E ela foi, eu fiquei no carro, e quando a consulta terminou, ela voltou pro carro, entrou no carro, bateu a porta aos prantos, assim, e falou: eu não quero morrer, eu não vou morrer. E a partir daquele dia, eu perguntei o que aconteceu, e ela falou: não quero falar sobre isso, vamos embora pra casa. A partir daquele dia, ela começou a cuidar da alimentação. E eu lembro que eu fiquei tão feliz de ver minha mãe parando de comer porcaria, parando de tomar refrigerante, acordando no horário normal, se exercitando mais, até começou a caminhar. E foi muito rápido, ela começou a perceber que ela estava perdendo peso. Eu lembro que eu dizia: mãe, a barriga tá entrando pra dentro. E ela ficou toda orgulhosa. Mas também foi muito rápido que ela desistiu e largou tudo e voltou ao que é. Em 2015, eu fui a Porto Alegre lançar o meu segundo livro. E a minha mãe era a minha maior fã. Tudo que eu fazia, qualquer palestra, qualquer evento, ela era a primeira a chegar, estava na primeira fila. E eu achei muito estranho que ela não foi ao lançamento do livro em Porto Alegre. Imagina quando que eu ia pensar que a minha mãe ia perder isso. E no dia seguinte eu cheguei em Santa Maria. E quando eu entrei no quarto, me assustei com o tom da pele dela. Ela tava com a pele meio esverdeada, eu não sei explicar, era um tom de pele muito estranho. E naquela mesma noite, a mãe foi ao banheiro e quando ela sentou para fazer xixi, ela não conseguiu levantar. Ela teve um colapso ali, ela ficou sentada, ela não tinha força para levantar. E aí foi um horror, porque eu precisei chamar a ambulância chegou e os paramédicos não conseguiam movimentar minha mãe dali. Eu vi, eu acho que a cena mais triste que eu já vi em toda a minha vida. Depois teve outra cena que me marcou muito, que eles tiveram que estender um lençol no chão e colocar minha mãe em cima daquele lençol e puxar com toda a força. Acho que eram 4 homens, ainda pediram ajuda para um vizinho, ela para fora do banheiro até a porta do apartamento para tentar colocar na maca da ambulância. Então foi muito chocante. Eu lembro assim de olhar para aquela cena e sentir um arrependimento muito profundo de não ter conseguido ajudar mais, de não ter buscado ajuda na época certa. Naquela mesma noite ela deu entrada na UTI e me falaram que o caso dela era gravíssimo, que ela chegou com sepse e que eu me preparasse para o pior, que foram meses de UTI. Um dia eu fui visitar e quando eu cheguei na visita ela ainda não tinha me visto. Eu achei estranho o que é aquilo. Eles tiveram que colocar tipo um guincho para guinchar a mãe, para ela conseguir levantar da cama e se sentar numa cadeira. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz porque ela estava levantando da cadeira, mais uma vez eu fiquei em choque com as consequências da obesidade mórbida na vida da minha mãe. Em função da obesidade, a mãe estava com diabetes. E em função da diabetes, ela desenvolveu uma infecção urinária que não causava dor, não causava sintoma. E como não foi tratada, isso se progrediu e se tornou uma infecção generalizada no corpo dela. Então ela lutou para viver durante vários meses na UTI. Ela conseguiu alta, voltou para casa, mas não mexia mais nada daqui para baixo. Ela perdeu todos os músculos do corpo. E no hospital, uma vez, uma pessoa que estava tomando conta dela me chamou e falou: eu preciso pedir demissão, eu não posso ficar com ela porque está acontecendo uma coisa e eu não sei lidar com isso. A tua mãe me obriga toda madrugada a descer no bar do hospital e comprar refrigerante, bombom, pastel. E eu fiquei chocada. E naquele mesmo dia, a médica que atendia a mãe chegou na porta do quarto e a médica estava escandalizada com os exames daquele dia e falou: quem estiver fornecendo comida para essa paciente, porque ela está numa dieta restritiva e os exames não estão batendo com uma dieta restritiva, vai se ver comigo, porque ela está com esse pico de glicose bizarro aqui, ela tem diabetes e ela vai entrar em coma diabético e vai ficar com sequela neurológica. E a minha mãe ouviu aquilo, e a partir daquele dia, parece que a cabeça dela virou. E aí ela foi pro extremo oposto, ela não queria mais comer. Ela voltou para casa
E a partir dali, ela começou a definhar de saúde. Ela perdeu todo o peso que ela precisava. Eu tenho uma foto que tá eu do lado dela, a perna dela era mais fina que a minha, não tinha mais um músculo no corpo, nada. Em março de 2016, a mãe faleceu. Meses depois, eu levei minha avó num nefrologista, que por acaso foi a pessoa que recebeu ela na emergência do hospital, quando ela foi levada pela segunda vez. E ele falou pra mim assim, a tua mãe chegou aqui chocada, o corpo da tua mãe não aguentou tudo que ele sofreu, todas as agressões que ele sofreu durante tantos anos em função da obesidade mórbida. Então eu tô contando essa história aqui porque, como eu falei, me toca num lugar de muita dor ver tanta gente batendo palma, dizendo que é normal, que é aceitável destruir a própria saúde, especialmente pessoas que têm filhos pequenos, tá? Que têm crianças em casa, que têm adolescentes em casa, e para trazer essa perspectiva de alguém que viveu lado a lado, de uma mãe que sofreu tanto com as consequências terríveis e negativas da obesidade mórbida, primeiro na vida prática, na infância dos filhos, na adolescência dos filhos, depois na vida adulta, por não conseguir mais caminhar, dor, remédio para dor. Convive com alguém que nega o que está acontecendo, nega as consequências negativas, nega o que está destruindo a própria saúde, a gente acaba acreditando que aquilo é normal, que nada nunca vai acontecer. Eu passei minha adolescência indo junto com a minha mãe para emergências do hospital, porque ela tinha picos terríveis de pressão alta, mas ela sempre ficava bem depois, então eu achava, tá tudo bem, é assim mesmo. O médico disse pra mim assim, a tua mãe é uma bomba relógio, ela vai explodir a qualquer momento. E eu não acreditei naquilo, eu pensei, que besteira, minha mãe tem uma super saúde, ela vive dizendo que ela tá ótima, que a saúde dela é perfeita. No fundo a gente sabia que não existia check-up, não existia exame nenhum, não existia ida ao médico. E era tudo uma mentira que ela contava pra ela mesma e pra gente também. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, não perca o seu tempo me acusando de gordofobia, me poupe. Você, como eu, é ou foi filha de alguém que sofreu tanto por causa da obesidade, que acabou se transformando numa obesidade mórbida. Busca ajuda. Não façam o que eu fiz, de ficar do lado, não querendo falar sobre o assunto, aceitando ver sua mãe e seu pai se destruindo dia após dia, sem participar da sua infância, sem participar da sua adolescência de uma maneira saudável, de uma maneira que você lembrasse depois, nossa, como era bom sair pro parquinho, sair pra correr com a minha mãe, jogar bola e fazer esporte, sabe? Ir pro mundo, ir pra vida, e não ficar só se escondendo porque tá com dor no joelho, dor no ciático, dor aqui, dor ali, vai suar, vai machucar, não vai conseguir caminhar, ficar de pé, calçar o sapato. Duas lembranças de depois que eu voltei a ouvir, porque eu sou completamente surda, mas posso escutar o implante coclear. O primeiro eu fiz em 2013, a mãe ainda era viva. E ela sempre dizia pra mim, para de me perseguir, eu como super bem, eu não como porcaria nenhuma, eu nem sei por que eu não emagreço, porque eu não como nada de errado. E acho que ela esqueceu que eu tinha começado a ouvir, e a gente dividiu o mesmo quarto até eu sair de casa, em 2014, quando eu vim embora pro Rio de Janeiro. Então, a gente dividiu o mesmo quarto a vida toda, ela acostumada com uma filha surda que não escutava o que ela estava fazendo. E teve uma noite que eu tava com o meu aparelho no ouvido, e fiquei ouvindo um barulho estranho e fui tentar identificar o que era o barulho. Pegando salgadinho debaixo da cama. E eu vi o barulho, o pacote abrindo, aquele barulho da pessoa comendo salgadinho, barulhos que eu não conhecia, fui conhecer depois que voltei a ouvir. E depois eu fui olhar embaixo da cama. E a cama tava abarrotada de porcarias. Só que eu não via as porcarias, não ouvia também. Então eu precisei voltar a ouvir para saber que de madrugada ali, escondida, ela estava comendo aquilo. E logo depois da cirurgia, eu ainda não estava ouvindo, mas aconteceu um episódio muito parecido com o que a levou para a UTI depois, que foi fazer xixi e não conseguia levantar na privada. E aí ela caiu no chão e não conseguia levantar do chão. E eu tava no mesmo quarto ali de hotel, a gente tava no hotel em Porto Alegre, que é a mãe, e eu não ouvia, óbvio, os pedidos de socorro dela. E de um tempo depois, ela se arrastando no chão, tentando me fazer perceber que ela estava atirada no chão e não tinha força para conseguir levantar. No dia do meu casamento também, a mãe tomou um tombo no quarto, foi levantar, não tinha força para levantar, caiu no chão, torceu o pé e me mandou uma mensagem assim, eu não vou no casamento porque eu não consigo levantar. E aí eu lembro assim que eu surtei, sabe? Eu lembro que eu desci pro bar do hotel e pedi um whisky. E falei, eu vou beber pra me acalmar aqui, porque eu não acredito que
a obesidade me roubou a presença da minha mãe até no dia do meu casamento. Acabou que ela foi, assim, se arrastando, sabe? E ficou sentada lá. E quando eu vejo as fotos, eu fico assustada de perceber qual era o tamanho da nossa cegueira na época, de não perceber como a mãe estava mal, como a mãe estava doente, como a gente devia ter feito alguma coisa para salvar ela da obesidade mórbida. A obesidade mórbida, ela tem o poder de tirar a sua vida, de privar os seus filhos, crianças, adolescentes e adultos, da sua presença